Roland Freat de Chambray nasceu em 14 de julho de 1606 e morreu em 11 de dezembro de 1676. O Senhor de Chambray foi um importante teórico de arquitetura do século XVII. Era formado em matemática, geometria e perspectiva. Estudou em Roma entre 1630 e 1635, onde se juntou a um círculo de defensores do classicismo contra o barroco. Ainda na Itália, por volta de 1640, trabalhou a pedidos do rei da França, fazendo levantamentos nas antiguidades romanas, reunindo subsídios que colaborassem para a construção de palácios na França. Em 1650, publicou a tradução francesa do livro de Palladio, ao mesmo tempo que escrevia seu próprio livro, Parallèles de l'architecture moderne avec l'antique. Nesse livro, ele expõe uma visão própria das ordens gregas, dórica, jônica e coríntia, na qual as considera as flores da perfeição, pois não eram somente belas, mas também totalmente necessárias à arquitetura. Chambray também publicou a primeira tradução para o francês dos 10 livros sobre arquitetura, de Vitruvio. Em 1662, publicou seu segundo livro, Idées de la perfection de la peinture. Em ambos os textos, o autor defende a superioridade dos ideais e técnicas do partido dos antigos. A tradição, desse modo, tornou-se uma importante fonte de pesquisa para estudantes sobre obras de Palladio, Scamozzi, Serlio e Vignola. Claude Perrault nasceu em 25 de setembro de 1613 e morreu em 9 de outubro de 1688. Membro de uma família de cientistas, escritores e arquitetos, foi um célebre arquiteto, físico, mecânico, médico e naturalista francês. Em 1666, foi eleito membro da Academia de Ciências e, ao mesmo tempo, tornou-se um dos maiores arquitetos do reinado de Luís XIV, o Rei Sol. Por ser formado em teoria arquitetônica, foi nomeado para a direção do Comitê e elaboração da fachada oriental do Louvre, e em 1672 eleito para a Academia Real de Arquitetura. Autor de muitas obras significativas, tanto no campo da arquitetura construída quanto no campo da teórica. Assim podemos citar o Observatório de Paris, que pode ser considerado seu trabalho mais relevante. É ainda o observatório astronômico mais importante da cidade, projeto de 1667. Foi equipado com instrumentos que permitissem a elaboração de cartas para navegação, tornando-se o principal centro de ciência da época. Em 1661, Perrault fez parte da comissão que elaborou as fachadas do Louvre. Ele, Levaux e Lebrun apresentam o projeto da grande colunata em fila única, Colunata de Perrault, a escolhida pelo Rei Sol na ocasião. Em 1673, publicou a tradução comentada, no qual questiona a necessidade da exatidão das proporções do edifício para que seja considerado belo, pois, segundo ele, não existem regras absolutas quando se refere às proporções arquitetônicas, e, portanto, a definição de belo depende de um consenso. O trabalho de ambos, tanto Chambray quanto Perrault, repercutiu de forma essencial para a eclosão da arquitetura, propriamente dita, francesa. Foram grandes influenciadores, estudiosos e líderes dos partidos que apoiavam Antigo e Moderno, respectivamente, e por isso membros da Academia Real de Arquitetura, no qual discutiram as questões da querela. A querela dos antigos e dos modernos. A querela pode ser entendida como uma das consequências do absolutismo, pois as academias reais criadas na França em 1635 por Luís XIII foram uma maneira de unificar e regulamentar as atividades francesas e aconteceu em todas as vertentes da inteligência, tanto nas letras como na pintura e na arquitetura. Criavam-se vade-mecums, manuais que padronizavam técnicas e materiais. Considerando-se a constância ligada à tradicional ideia de perfeição, automaticamente se excluía a noção de progresso. Portanto, estudiosos passaram a questionar-se da totalidade dada à ordem intrínseca à natureza, que teria sido imitada pelas artes na antiguidade greco-romana, antigos, apontada como protótipo eterno para todo o belo. Submete-se então à beleza atribuída à perfectibilidade do humano, arbitrária, o que arrancaria o artista da estagnação para ultrapassar barreiras, incentivando a produção de novos objetos e, mesmo assim, ainda zelando por velhos padrões. A Academia Real de Arquitetura foi criada em 1671, também por Luís XIV. Indagava o que consistia a arquitetura na antiguidade e se, sobretudo, os valores reais e tradicionais deveriam ser mantidos.
que implicou em comparar as produções artísticas dos antigos e dos modernos. As discussões dos teóricos, que se subdividiram entre antigos e modernos, giravam em torno dos 10 livros de Vitrúvio, que no caso foi o único tratado da antiguidade que chegou no século XVII, e que precisava ser revisto e adequado a novas necessidades, pois ainda possuía um grande número de pontos obscuros e enigmáticos não elucidados. As querelas do século XVII antecipam o século XVIII, e esses pontos discutidos buscam discernir os critérios dos campos disciplinares de cada arte em particular para a inserção destas em um sistema geral dos conhecimentos. Partido dos antigos. Defendiam padrões elaborados na antiguidade clássica greco-romana, na qual o belo deveria estar vinculado ao natural e ao racional, oriundo da ideia de rigorosa perfeição de Aristóteles e Ptolomeu, e não de valores pessoais e variáveis, sendo assim a beleza seria permanente. Podemos citar como principais representantes Boulez e Ledoux. Partido dos modernos. O entendimento do belo pelos modernos não o isentava da influência de novos hábitos e de melhoramentos. Fundamentado na ideia de equilíbrio dinâmico de Kepler e Newton, o partido defendia o aprimoramento de técnicas a partir dos sentidos e dos sentimentos, ou seja, de forma mais empírica. Não ignoravam os valores clássicos, porém não o consideravam um modelo de progresso. Podemos citar as obras de Jacques-Germain Soufflot, como Place du Panthéon, o Temple du Change e o Hotel d'Orléans, e Jean Mansart, como Pont Royal e Igreja de Saint-Roch e a Praça de Vendôme.